noite, Rose. Boa noite, Eugênia. Bem-vindas. Boa noite, Miranice. Também. Boa. Estão me escutando direito? Eu estou com som aqui, mas estão escutando? Estou dando para escutar? Espero que sim. Espero que dê para escutar. Então, boa noite a todas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindas ao Instagram do CETRASC, Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, que fica no bairro do Iapeí, Salvador, Bahia. Agradecemos muito a presença de vocês e vamos abrir nossa live de hoje à noite, fazendo uma rápida, uma breve oração, pedindo muito à espiritualidade amiga que nos oriente e nos permita conduzir nossos pensamentos e nossos esclarecimentos em direção ao caminho do esclarecimento, nosso esclarecimento mútuo, o nosso esclarecimento coletivo. Que assim seja. Bom, nós estamos trabalhando, finalizando o mês de junho, no dia 30 de junho, esse dia que foi o dia da passagem de Chico. E Chico disse uma vez que ele gostaria de que esse seu dia, né, da sua passagem, fosse no dia que o povo brasileiro estivesse feliz. E o dia da passagem dele foi o dia que o Brasil ganhou uma das Copas do Mundo. Então hoje, 30 de junho, finalizando o mês de junho, nós estamos trabalhando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então essa é a última doutrinária e o tema que me foi colocado foi o tema A Independência. Então o livro ele tem vários capítulos que vieram sendo trabalhados por outras pessoas, por isso que eu não vou estar falando de parte do livro e vou diretamente a esse capítulo, que é o capítulo A Independência. Tá certo? Mas lendo um negocinho para vocês. Na madrugada de 2 de julho de 1823, a cidade de Salvador amanheceu quase deserta. O exército português deixou em definitivo a província da Bahia. Dizem que o dia nasceu bonito, sem as chuvas de junho. O sol até brilhou. Os baianos conhecem essa data como sendo a independência do Brasil na Bahia, que celebra a vitória dos brasileiros na guerra travada na então província da Bahia por mais de 17 meses, de fevereiro de 1822 a julho de 1823, contra as tropas portuguesas. Com a vitória do Exército e da Marinha do Brasil na Bahia, consolidou-se efetivamente a separação política do Brasil de Portugal. Por que eu estou trabalhando o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falando dessa data? Porque daqui a 2 dias, né, nós teremos o 2 de julho. Eu estava a comentar com algumas companheiras e companheiras no CETRASC que eu não teria como abrir essa live ao ler o livro, né? E coincidentemente, né, ou talvez nem tanta coincidência, estarmos tão perto da data do 2 de julho, eu esteja aqui a poder falar. Mas é que quando eu leio o livro, o, o autor Humberto de Campos, o espírito que nosso amigo espiritual que conduziu Chico Xavier nesse escrito, quando eu leio, e aí tem uma coisa interessante, é que se essa live estivesse sendo feita por uma pessoa de São Paulo, do Rio, do Acre, né, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, talvez não conduzisse por esse caminho que eu irei. Mas não tem como, sendo baiano,
eu não poder dizer: nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol, até o sol é brasileiro. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros, corações. E por que eu estou trazendo isso? Porque exatamente a independência do Brasil, nesse livro, é vista sobre a ótica espiritual. Humberto de Campos, ele consta que apesar do movimento de emancipação que já vinha acontecendo com as revoltas populares, então ele trata da Inconfidência Mineira e a revolta dos alfaiates aqui na Bahia e outros, percorrer todas as atividades políticas da pátria, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, fervilhavam essas ideias de liberdade. E os espíritos desenvolviam suas ações junto de todos os indivíduos que faziam parte naquele período, preparando a fase final do trabalho de independência, através, então, dos processos que ele coloca como pacíficos. Quer dizer, esses espíritos não estariam estimulando efetivamente a guerra. É interessante pensar que nós aprendemos desde os livros de história, e para mim, na minha formação de antropologia, nós aprendemos essa história da independência do Brasil com Dom Pedro I, o grito no Ipiranga, mas o que se dava por trás e por que essa dimensão? Então isso, como eu disse, foi trabalhado esse mês, por outros e outras companheiras, que trouxeram essa informação sobre o livro, do porquê que o Brasil foi escolhido como essa pátria, compreendendo que até a França, onde poderíamos dizer que havia surgido o Espiritismo por conta da presença do Allan Kardec, na França esse próprio movimento já estava diminuindo. E o Brasil aparecia para o mundo. Só que nessa ideia de aparecer, o livro, como eu estava pensando, eu fiz, poxa, se Humberto de Campos lançasse uma segunda edição, eu acho que algumas coisas precisariam ser revistas, como, por exemplo, a parte onde ele fala que o Brasil foi descoberto. Nós sabemos, hoje, principalmente pela luta das lideranças indígenas, pelos povos indígenas, que eles já viviam no Brasil. Então, o Brasil não foi descoberto. Então, o Brasil foi colonizado, o Brasil foi invadido, tem várias outras denominações. Assim como, por exemplo, também a vinda da população negra escravizada não foi uma bênção, nem uma forma de redenção desses povos. Foi escravidão mesmo. Foi um povo, o povo português, que muitas vezes é tratado como se fossem redentores da pátria, trataram de escravizar outros seres humanos. Então, esses são contextos que são importantes. Mas, de qualquer modo, o livro ele nos alerta, e é um pouco que eu vou tentar conduzir o nosso encontro de hoje, para pensar sobre essa relação nossa com a pátria. Nós não estamos aqui sem estarmos preocupados ou estarmos nos relacionando com esse mundo. Muitas vezes nós falamos e acabamos trazendo essa informação, de que esse mundo é passageiro, de que nós somos espíritos num corpo físico e de que a grande evolução se dá sempre no campo espiritual. Mas aqui também se dá uma evolução. Então, nos importa e muito a nossa responsabilidade sobre os rios, sobre os mares, sobre o meio ambiente, sobre a sociedade, sobre a pobreza, isso nos importa. E essa construção da ideia da independência do Brasil, então esse momento de rompimento do Brasil com Portugal, é uma marca importante que mostra a participação popular. Então, as pessoas que defendiam naquele momento viam em Dom Pedro II a pessoa que deveria exercer o papel de libertador. Olha como é interessante a espiritualidade, voltada para aquela ligação com Dom Pedro II, Dom Pedro I, vendo ele como esse libertador, como aquele que tinha essa possibilidade de fazer essa transição. Então, aquela coisa, por que não o outro? Por que ele naquele momento? Mas Dom Pedro I, ele estava hesitante, em optar por uma decisão de se separar, porque ele tinha
tradições, ele tinha laços de família. Né? Ordens vieram de Portugal dizendo a ele que ele não poderia fazer isso, que ele tinha que voltar urgentemente para Portugal. Aí é que acontece aquele famoso dia do fico. Tá? A equipe, né, do protetor espiritual da pátria, o espírito Ismael, essa equipe vai dar uma assistência a Dom Pedro, né, e que vai ajudar Dom Pedro, né, por essas informações, a tomar essa decisão a favor da emancipação política. Isso nós estamos falando pelo aspecto do campo espiritual. E olha como é interessante pensar que Dom Pedro, e vocês conhecem a história dele, Dom Pedro casado com filhos, ele vivia uma relação, é, não é que era estável, mas uma relação permanente fora do casamento. Lembra a Marquesa, a Duquesa, a Marquesa de Santos, agora fugiu, né? E a espiritualidade coloca uma coisa muito interessante, né? Pois e percebia que Dom Pedro como um homem encarnado, né, espírito encarnado como homem, com suas fraquezas, seus erros e suas falhas, mas que no momento que ele se tornava receptivo, as falanges de Ismael conseguiam se aproveitar desse momento, né, para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade. Então isso é importante para a gente, para que a gente não só nos compreendamos e nos vejamos como homens e mulheres com nossas falhas, com nossos erros, mas compreendamos que temos um papel, né? E que a espiritualidade vai trabalhar conosco para com isso. Então, 7 de setembro é uma data simbólica, mas não se trata ela somente da real independência do Brasil. Isso é importante a gente colocar, e eu senti muita falta no livro do Humberto de Campos, porque nós tínhamos naquele período um pedaço enorme do país, principalmente a região Nordeste, que ainda não era independente. Né? Esse assunto, então, é curioso porque polêmico, né? Muita gente questiona isso, para quem é, principalmente, que não é da Bahia. Né? Então, o fato é que talvez a gente nunca tenha parado para imaginar o que aconteceu na Guerra da Independência, né, da Bahia. Qual foi a importância dela, porque essas características dessa emancipação, vamos dizer assim, foi importante. Porque esse 2 de julho, ele é, de alguma forma, referenciado por nós, porque nós temos uma relação de luta fortíssima com os portugueses que mandaram para a província da Bahia mais de 2.500 soldados. Então, olha como é interessante você perceber. Você tinha forças ligadas àquelas pessoas que lutavam pela independência, e você tinha forças também, por outro lado, lutando contra. E essas forças vieram exatamente para o local que ainda não estava independente para tentar. E aí surgem figuras que são importantes a gente imaginar. Eu não tenho elementos para dizer por que é que eles não estão presentes no livro, né, psicografado por Chico Xavier, editado por Humberto de Campos, mas surgem figuras que eu vou trazer duas para vocês imaginarem: o caboclo e a cabocla. O caboclo e a cabocla, né, você não tinha essas figuras lutando, mas eles vêm representar o exército que lutou nessa guerra, que era formado exatamente por brancos pobres, por negros escravizados, por soldados que eram soldados mesmo regulares ou pessoas voluntárias, né? Negros que já eram libertos, mas também outros escravizados, índios, principalmente nessa região aqui de Salvador, e da ilha de Itaparica, você tinha os tupinambás, né? Então, essas figuras que aparecem e são representadas fortemente por três mulheres. Né? A primeira mulher, Maria Filipa, tratada como uma mulher negra, marisqueira, e que junta-se com outras mulheres na ilha de Itaparica e fogem e colocam para correr os portugueses, ajudando a queimar navios, né? Numa grande rebeldia. Uma outra mulher é Joana Angélica, né? A freira Joana Angélica, que em alguns livros nós encontramos como uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Né? Ela se posta na frente do convento, não deixando as tropas entrarem, porque ela estava cuidando de soldados feridos, e ela é assassinada. Tá? A outra mulher é Maria Quitéria, que naquela época que o exército não permitia a presença de mulheres, Maria Quitéria se veste
né, com roupas masculinas e luta. E ela depois é reconhecida como uma das expoentes e heroínas do próprio Exército Brasileiro. Então, o que eu estou tentando trazer é imaginar que a independência, como os livros nos colocam, é trazida por uma pessoa só, na verdade, ela é uma soma de vontades, né, principalmente da população. Então, tem um grupo, por exemplo, que nos chama muita atenção, toda vez no desfile do 2 de julho, que são os vaqueiros, né, os vaqueiros de Pedrão, os vaqueiros, né, que se reuniram e começaram a, e entraram na luta. Então nós vimos a população rompendo essa relação com Portugal, quebrando esse vínculo. Então nós sabemos o quê? Que numa viagem entre Minas Gerais, se não me engano, e São Paulo, Dom Pedro estava tentando unificar o sentimento geral em favor da independência, né, convocando vontades, tá? E comemorando essa ação, várias entidades espirituais, sob a direção de Ismael, vão se reunir exatamente na volta na onde tinha um colégio de Piratininga, ouvindo então que a independência já se encontrava definitivamente proclamada. Porém, em virtude de vários acontecimentos, ainda não tinha acontecido. O livro relata um fato interessante, que é a presença do espírito de Tiradentes junto a Dom Pedro, estimulando Dom Pedro e dando forças para que ele possa fazer. Existe uma historiografia, outra já mais atual, falando que não foi muito bem assim. Dom Pedro não estava com aquele exército cheio de cavalos brancos na beira do rio do Ipiranga, né, do Riacho do Ipiranga. Ele não estava nisso, né? Estava numa outra situação e numa situação de saúde debilitada. Mas, de qualquer modo, há essa proclamação e principalmente essa assistência. E essa relação da população me lembra uma fala de Leon Denis, um estudioso do Espiritismo, alguém que escreveu e trouxe obras extremamente importantes para a gente. Uma delas, Depois da Morte, Leon Denis nos diz: não haverá paz entre os homens, não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido, enquanto não desaparecerem os privilégios, essas perniciosas desigualdades, a fim de que cada um participar, pela medida de seus méritos e de seu trabalho, do bem-estar de todos. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça. Essa frase do Leon Denis e todos esses acontecimentos reforça na minha cabeça uma ideia da importância social do espiritismo. O espiritismo ele tem uma relação profunda de enfrentamento às desigualdades. Nós não podemos pensar o espiritismo somente como uma filosofia com três vértices, a religião, ciência, né, religião, ciência e filosofia, mas pensar que exatamente essa forma de pensar o mundo que não simplesmente me pensa como somente eu evoluindo sozinho, numa atitude egoísta, numa atitude individualista. A minha evolução passa pela minha relação com os outros. Então, é perceber que os destinos de um país estavam nas mãos não de um imperador, né? O livro ele traz essa dimensão, mas lendo ele e buscando na historiografia, nós vamos encontrar que pessoas pobres, marisqueiras, pescadores, negros que ainda estavam acorrentados pelos pés, pelas mãos, eles se predispuseram em favor da liberdade. E não era a liberdade individual, era a liberdade coletiva. Essa é uma marca muito forte, por isso que essa fala do Leon Denis é importante. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça. Acho que esse momento que nós passamos no Brasil, que nós tivemos transições políticas, que nós tivemos transições na questão da saúde, que ainda estamos numa situação bem complicada com as nossas emergências lotadas, né, de síndrome respiratória, né, aguda.
Mas isso tudo que a gente foi passando, olha como é interessante perceber que toda mudança e a participação popular, ela mexe com mecanismos de mudança social, né? Isso vale a nossa alegria, o nosso humor, nossa participação política, a nossa participação social na escola, nas universidades. Nós somos chamados sempre, nós somos convocados a, né? Então, percebam que mesmo diante de tanta confusão, né, de tanta coisa, né, o espírita, e aí é um convite, é uma reflexão sobre nós, aquele espírita que é sincero com os fundamentos espirituais e comprometidos com a missão designada aos semeadores da última hora, dentro do planeta, né, dentro desse planeta de transição, ora encarnado nesse solo, que nós podemos chamar de um solo tupiniquim, de um solo muito antigo, com muitos espíritos já há muito tempo vivendo entre nós, né? E não despropositadamente perceber, nós temos um grande dever a cumprir, porque olha o que foi pensado há mais de 200 anos atrás. Foi pensado essa nação como a grande pátria do Evangelho. Isso não quer dizer que é uma nação que vai ser toda, com todo mundo seguindo o Evangelho. De modo, muito pelo contrário. O Brasil ele tem uma outra riqueza, que é a pluralidade de crenças, a pluralidade de conhecimentos e de vivências. É exatamente essa pluralidade e essa diversidade que vai nos dando a condução de conhecermos o diferente e convivermos com o diferente. O Dalai Lama uma vez foi perguntado qual era a melhor religião. As pessoas pensaram que ele ia dar como resposta que o budismo era a melhor religião. E ele respondeu: a melhor religião é aquela que te faz a melhor pessoa. Então, olha como é interessante nós descobrirmos e encontrarmos boas pessoas, homens e mulheres de bem, em vários grupos. Mas quando se fala de pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, está colocando a possibilidade que nós temos exatamente de nós construirmos noções como, por exemplo, o primeiro mandamento, né, que está relacionado a amar o próximo como a ti mesmo. Olha esse desafio entre nós, né? O que é que está colocado para nós quando nós pensamos nisso? Então, se nós pensamos nessa dimensão de que nós temos essa terra, que nós podemos dizer muito abençoada, né? Nós podemos dizer que nós precisamos buscar dentro de nós, nos elevar acima de todas essas mesquinharias, todas essas dificuldades terrenas, onde, por exemplo, eu vi essa semana uma notícia de uma bilionária, uma mulher bilionária, muito dinheiro, ela dizendo que o melhor salário para pagar trabalhador tinha que ser de $2 por dia. $2 por dia dá R$ 10 por dia. Aí você imagina uma pessoa que tem tanto dinheiro, acha que um outro, para viver, precisa, e ela sendo bilionária, 0,0000, sei lá, quanto 0, alguma coisa do dinheiro que ela tem. Então essas mesquinharias que nós vivemos, né, essa forma de desigualdade que o Leon Denis traz naquela fala, a gente precisa compreender que ela não pode ser de acordo com o que está planejado, com o que está pensado, idealizado para esse país. Nós não podemos acreditar que o uso indiscriminado, a distribuição indiscriminada de armas aumente nossa segurança. A nossa segurança está profundamente relacionada à educação e à justiça social. A nossa segurança não está relacionada ao número de armas. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país onde armas são liberadas há muito tempo, é um dos países onde tem mais mortes. Então isso é importante a gente pensar, porque isso é o que nos eleva a essa condição de um bom espírita, aquilo se convencionou chamar o homem de bem, tá?
como a gente leu, a gente pôde ler no Evangelho segundo o Espiritismo. Chico Xavier, nesse livro, logo no prefácio dele, Chico nos diz uma coisa muito linda. Ele diz assim: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Olha como é interessante, imaginar que um livro escrito há mais de 70, 80 anos atrás falava de uma coisa que na época não se tinha, que era exatamente o Brasil ser o primeiro lugar, por exemplo, de exportação de carne de frango, de soja, de N de coisas. O Brasil ser esse celeiro do mundo, né, vamos dizer assim. Mas ele coloca uma outra coisa, que muitos povos vêm até o Brasil procurar não só as questões materiais de nossas praias, nosso sol, vem procurar muitas vezes afeto, vem procurar alegria, que são coisas importantes. A alegria, ela é um elemento, ela é um estado de espírito extremamente relacionado, não simplesmente com quem está de bem com a vida, mas quem tem uma vida boa para poder viver. E isso é uma coisa que é importantíssima que a gente faça. Então, olha o compromisso que Chico nos lança, que a gente está destinado a. Então, por isso que nós precisamos olhar com muita seriedade, né, com muito critério, as aventuras que se apresentam para nós. Por exemplo, daqui a 2 anos teremos eleição para vereador e para prefeito. É uma responsabilidade nossa saber quem vai dirigir a nossa cidade, porque depois nós vamos estar reclamando do valor do IPTU, nós vamos estar reclamando da passagem de ônibus, nós vamos estar reclamando que uma área que era verde foi desmatada para passar uma estrada, né? Mas a gente não pode estar reclamando depois, a gente tem que ter uma participação antes, durante e depois. Isso é o que é chamado, é a nossa presença nesse mundo material, que a gente não pode dizer isso não me importa. Porque percebam, a gente pode, por exemplo, estar trabalhando e pegando o ônibus, mas o aumento na passagem no valor de 10 centavos, de 20 centavos, impacta profundamente outras famílias, que muitas vezes têm que escolher entre ir trabalhar, né, com aquele dinheiro do transporte e tirar alguma coisa da sua cesta básica. Tem que diminuir o leite e tudo, porque nós precisamos nos alimentar. Então, não façamos, até mesmo a própria definição de saúde da Organização Mundial de Saúde fala disso, que saúde não é só ter doença. Saúde é a possibilidade que você tem de acesso à cultura, a lazer, ao transporte, à habitação. Entende? Então, essa é uma relação extremamente importante para que a gente possa se desenvolver. E nessa relação, quando eu falei de como esses espíritos, né, essa formação espiritual do Brasil, poderíamos dizer, poxa, mas no Brasil só tinham pessoas más, só tinham pessoas boas. No livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a espiritualidade responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então perceba que quando a gente está falando das lutas e da posição de cada pessoa, no momento que Joana Angélica se coloca ali na frente da porta, né, do mosteiro, para evitar a passagem, cada um que se coloca nessa determinada missão, ele tem um papel. Então não pensemos nós que nós sejamos Maria Quitéria, Maria Filipa, que nós sejamos heróis, sejamos Dom Pedro. Convenhamos na nossa cabeça que todos nós temos uma missão. E que essa missão ela tem como finalidade nos ajudar ao esclarecimento e nos ajudar progressivamente à nossa evolução, ao nosso crescimento. Por isso que eu digo, a participação social,
é algo que é um elemento inerente a essa nossa missão. A dimensão da caridade, do cuidado com o outro, da atenção com o outro, é altamente inerente do nossos processos. Né? Tinha uma música que dizia assim, mais ou menos, ninguém vai ser feliz sozinho, alguma coisa assim. Né? Ou ninguém consegue ser feliz sozinho. Tá? Mas Kardec também nos alerta, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que muito mais que os bens terrenos vos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que né, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela nós podemos buscar os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, olha como é interessante perceber que quando nós estamos falando de nós somos esses espíritos que precisam ser cultivados. Né? Nós estamos vendo cada vez mais como determinadas experiências, por exemplo, na nossa infância, ela acaba dentro do nosso campo gerando flores e gerando ervas daninhas e que nós carregamos dentro do nosso peito, dentro da nossa cabeça durante muitos anos. É importante que a gente se cuide. Então, ainda falando do livro Brasil, Coração do Mundo, nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. Esse é um trecho do livro. O material a empregar nesse serviço vem do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então, de novo, perceber, nós não estamos sós, nós estamos orientados, nós estamos amparados. Que possamos nos harmonizar cada vez mais com os irmãos e as irmãs que muitas vezes não estão no mesmo caminho que nós, mas que também isso não significa que eles estão no caminho inferior. Até o próprio da gente pensar que possamos passar minimamente essa ideia na nossa cabeça, de que a gente está ou é melhor do que eles, isso daí é toda uma queda do nosso aprendizado. Precisamos ter muita consciência. Tá? Só que temos um cuidado. O amor à nação, o amor ao Brasil, não pode ser confundida com o ufanismo, né? Aquela posição, né, assim, de dizer que o Brasil está acima de tudo. Tá? Embora não deixe de ser uma manifestação de afeto, mas porque o ufanismo ele tem essa dimensão. É uma manifestação de afeto que nós podemos dizer doentio. Tá? No caso, o que nós precisamos é ter orgulho dessa nação. E o mais próximo disso, desse amor genuíno, que vai se caracterizar pelo sentimento de gratidão pela acolhida, de podermos estar aqui, tá? Por mais penosa que possa parecer a nossa vivência. É interessante pensar, né, o Milton Nascimento e o Tom Black, eles têm uma música que ele diz: estou melhor hoje, né? Hoje eu estou melhor do que eu era ontem. Então, se a gente puder olhar aqui a nossa reencarnação passada, os desafios que nós tínhamos, aí você imagina, poxa, mas eu estou fazendo tanta coisa que não está legal. Né? Eu não estou seguindo uma trajetória tão legal e eu posso dizer que eu estou melhor que ontem. E aí eu preciso ter gratidão pela oportunidade que eu estou vivendo e na possibilidade que eu tenho de crescimento. Mas para isso eu preciso de uma coisa importante, que é a iluminação. A iluminação não no sentido de me tornar iluminado e virar anjo. Iluminação no sentido de buscar o esclarecimento sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o meu papel nessa terra. Né? A gratidão da gente poder compartilhar, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais acolhe pessoas vindas de outras nações, né, os chamados imigrantes. Tá? O Consolador prometido, que está comprometido com Jesus, ele nos impõe a nós desenvolvermos essa redobrada consciência de nossas responsabilidades em face dessa missão no mundo.
Então nós não podemos passar pela rua e ver pessoas jogadas ao chão e dizer isso não é comigo. Como também não podemos muitas vezes interpretar que ele está ali no chão porque na outra encarnação ele foi isso ou foi aquilo. O que ele foi na outra encarnação ou deixou de ser é algo que ele vai responder. É algo que ele resolve para com ele. Mas não tira da gente uma responsabilidade de trabalharmos para amenizar essa fome ou esse frio. Tá? Tem um outro trecho no livro que diz assim: é preciso começar com o bem e persistir com ele se desejamos a perfeição. Cada qual, porém, avança na senda que lhe é própria. Ninguém caminhará para a frente sobre o alheio esforço. Antes de pretendermos o ingresso nos mundos venturosos e redimidos, salvemos o chão em que nos firmamos, construindo um mundo mais feliz de amanhã pela melhoria de nós mesmos. Não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Olha que lindo. Não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Né? Eu estava vendo agora uma, uma missão que vai sair em viagem a Marte, né? E isso é algo que vocês já ouviram falar, porque é algo que me incomoda, né? Me incomoda assim, eu não entendo essa eu gasto de dinheiro, são milhões, milhões, milhões de reais, né? Que é em dólar, né? Então bote milhões de reais, que são gastos para o homem verificar se ele pode viver em outro planeta ou não. Aí eu fico assim perguntando, ele já desistiu desse nosso, foi? Que já está procurando outro para viver? E parece que sim. Parece que a gente desistiu de resolver o problema das queimadas, o problema das enchentes, os problemas do aquecimento global. Parece que a gente já desistiu e que a solução é morar em Marte. Já estão pensando numa estação espacial ou uma estação módulo de viver na Lua, né? Aí você pergunta, e aqui? E outra coisa, se nós pensarmos uma mudança para Marte, fica aquela pergunta: todo mundo vai poder ir? Não. Quem é que irá? Aqueles que materialmente têm dinheiro. E qual a importância que eles dão ou não para quem vai ficar aqui? Então, olha como a questão do egoísmo ele é forte. Né? Então, é importante que a gente entenda que esse chão que a gente pisa na coisa física, esse nosso país, ele é o ideal para o aprimoramento de nossa alma, de nossos valores, pois nós reunimos coletivamente as mesmas características que nos tornam, ao mesmo tempo, mestres e aprendizes uns dos outros. Entende? Eu posso ficar falando de um mundo espiritual, olha, quando eu desencarnar no plano espiritual, mas eu estou falando de uma situação do aqui e agora. E no aqui e agora, nesse plano físico, eu tenho que compreender que um copo plástico que eu jogo na natureza, ele pode estar matando uma tartaruga marinha. Essa é a responsabilidade que a gente tem com a obra divina. E qual é a obra divina? Vocês lembram? Somos nós, mas também são os animais, são as plantas, os rios, as florestas. E qual é a responsabilidade que eu tenho com esses seres? Que esses seres são para a gente nossos mestres. Por isso que quando nós falamos dessa participação popular, nós estamos falando de um conhecimento e uma vivência dos indígenas que já estavam aqui, dos africanos que foram trazidos forçosamente, dos portugueses que vieram com suas caravelas. Essas vivências que construíram e moldaram isso têm uma dimensão física e espiritual aí se relacionando. É importante que a gente se dê conta. E que essas ações elas possam se fazer sempre pensando no nosso coletivo, no nosso bem comum, o de nossa família, o de nossa vizinhança, o de nossa pátria, como é colocado, pois antes de tudo somos um ser familiar universal. Lembra de novo aquela ideia de que eu desencarno e reencarno em outra família? Então, nós somos, nós podemos dizer, assim como os indígenas se tratam,
Nós poderíamos, se nós quiséssemos, nos chamar de parentes. Os indígenas chamam assim uns aos outros, mesmo de tribos diferentes. E olha que concepção maravilhosa da gente pensar que nós podemos ser parentes. Então é importante que a gente se dê conta, dentro dessa dimensão do que nós estamos tratando hoje, porque tem um elemento importante nessa nossa relação, que é esse orgulho de nós podermos estar onde estamos. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o dia. Então, essa é uma recomendação que a gente perceba, nós não podemos estar machucando uns aos outros. Nessa caminhada que nós estamos vivenciando, é uma caminhada muito maior do que a gente pensa. Então, pensem que se hoje nós respiramos ares de liberdade, espíritos encarnados lá atrás, lutaram por isso. É importante que a gente se dê conta para perceber que o nosso papel de continuar essa luta, não mais pegando em armas, baionetas, mas com outras armas, que a gente possa construir um mundo melhor. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol, até o sol é brasileiro. Olha como a poesia, eu gosto muito desse hino, porque ele diz, brilha mais que no primeiro, quer dizer, brilha mais do que o dia anterior. Até o sol é brasileiro, então quando vem de novo, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Olha essa dimensão dos baianos naquele momento da libertação, de dizer, de poder olhar para o sol e falar de liberdade. A nossa liberdade espiritual, ela irá acontecer a partir do momento que nós nos desenvolvermos e nos libertarmos de nossas amarras. É fácil? Não é. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Nunca mais a tirania vai reger nossas ações. Nós somos livres. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve, ó rei da Campina, de Cabrito a Pirajá. Nossa pátria, hoje livre, dos tiranos não será. Olha como interessante, porque hoje saiu o fogo, né, da independência lá de Cachoeira, e esse fogo vem passando de mão em mão. E eu estava imaginando nessa ideia da tocha, do fogo, como uma luz que vai passando de mão em mão, simbolizando essa liberdade. E aí tem um provérbio africano que diz assim: uma vela pode acender 1000 velas e sua chama não se apaga. Essa possibilidade que a gente tem de iluminar as vidas e a nossa luz não vai se apagar. Doemos, doemos nosso amor, nossa atenção, nosso cuidado, nossa compaixão, nossa caridade. Doemos. Essa terra, ela vem precisando disso cada vez mais. Tá? E eu queria trazer para vocês que em 12 de agosto de 1798, ou seja, há 225 anos atrás, 25 anos antes do 2 de julho, a cidade de Salvador amanheceu com vários cartazes presos nas paredes, tá? Com um trecho dizendo: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Esse trecho
é da revolta dos Búzios, uma revolta feita por negros escravizados lutando pela liberdade. Dos negros muçulmanos que escreviam, né? Porque nem a todos era dado o direito de escrever, de ler e escrever. E olha como ele fala. Então você imagina, a cidade acorda com vários cartazes na parede dizendo: animai-vos, povo baiense, né? O povo baiense, hoje a gente fala baiano, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. E olha como é lindo, e a gente encontra isso em várias passagens do Espiritismo. O tempo em que todos seremos irmãos. O tempo em que todos seremos iguais. Vocês lembram o Leon Denis lá na frente que eu falei? Que sem combater as desigualdades não teremos justiça. Então, para esse 2 de julho que está chegando, né, aqui na nossa cidade, e que logo após nós teremos lá na frente o 7 de setembro, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos alerta da necessidade de ficarmos atentos e atentas, pois o plano espiritual continua intercedendo, continua nos auxiliando, mas é importante que nós façamos a nossa parte. Nesse mundo de transformação, de regeneração, é um momento que muitas vezes nos leva a processo de instabilidade, nos leva a processo de insegurança. Mas é importante que compreendamos o papel das nossas lideranças, que muitas vezes podemos não concordar com elas. Porque numa democracia, muitas vezes, aquela pessoa que nós votamos, ela não é a pessoa que é eleita outro ou outra. Mas é essa pessoa que vai governar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Isso não nos exime da responsabilidade de participação social. A gente não pode dizer simplesmente, não fui eu que votei nele. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos deixa uma mensagem muito interessante, é de perceber que toda essa liderança tem uma espiritualidade ali atuando. O caráter dessa espiritualidade é importante que a gente possa saber identificar nos atos e gestos dessas lideranças. Nos atos e gestos de cada liderança. E a gente sabe fazer essa leitura. Por isso que hoje eu agradeço muito ao CETRAS, que eu estava falando, que me emocionou muito pensar na independência do Brasil às vésperas do 2 de julho. E aí remontar a importância de que quando a, as tropas lutando por esse ideal, e você imaginando essas tropas no mundo espiritual, que não quer dizer que elas estavam estimulando guerra, não é isso. Mas elas lutando para que a gente pudesse fazer com que esse sol pudesse brilhar mais do que no primeiro. Nós somos parte dessa própria história. E é importante, né, como Eugênia colocou do hino ser um legado de beleza, é importante que a gente perceba como esse legado da nossa história é um legado que a gente precisa dar continuidade. O sacrifício de Joana Angélica não é um sacrifício que pode ficar em vão. Ela abre aquele espaço sagrado para acolher as pessoas. O sacrifício que Maria Filipa coloca, né, na sua vila de marisqueiras e pescadores. O sacrifício que Dom Pedro coloca, né, ao romper com Portugal. Então você vê que são muitas vontades. E essas vontades transformam o mundo. É importante que a gente se alie, que a gente se conecte, que a gente se agrupe cada vez mais. Junto nós somos mais fortes, vocês já ouviram isso várias vezes.
mas nós temos que transformar essa força numa ação transformadora e positiva. Tem que valer a pena, tem que fazer algo que mude o aparato das coisas. Por isso que quem puder ler esse livro, eu sugiro, porque em cada capítulo você vai percebendo. Algumas coisas, como eu coloquei no início, eu questiono, né? Mas questiono no sentido de ter uma outra visão, né? De algumas figuras que poderiam ser repensadas nesse processo. Precisamos conhecer mais nossa história. Precisamos conhecer mais a nossa casa. Precisamos reconhecer a, a nossa casa e a importância que a gente tem dentro dela. O mundo pede hoje que nós façamos um compromisso com ele. Que nós possamos nos conectar, que nós possamos nos sentir amigos, que nós possamos nos sentir irmãos cada vez mais. Que possamos compreender nessa junção de forças do plano, nós que estamos no plano material e eles que estão no plano espiritual, para que a gente possa auxiliar o progresso. Nós amamos muito esse país e precisamos dar a todos e todas que estão nele o direito da justiça e do amor. A todos e todos que estão nele. O exemplo que eu gosto muito de pensar na nossa casa, no Cetrasc. As pessoas que entram no Cetrasc, elas não dizem de onde vêm, elas não dizem o que têm, elas não dizem de que religião elas são. Elas entram na nossa casa. E ao estarem na nossa casa, nós somos gratos por elas estarem na nossa casa. Elas dignificam o que nós somos. E quando essas pessoas saem da nossa casa, nós não perguntamos a elas se elas vão voltar. Nós esperamos que elas voltem. Mas se elas vão voltar ou não, a decisão é delas. A nossa decisão é ofertar o melhor cuidado enquanto ela estiver conosco. É um pouco assim na nossa sociedade. Vivemos nessa grande casa e precisamos oportunizar essa vivência. Que todos tenham uma boa noite, que todos possam descansar esse final de semana, que as pessoas que possam ir ver o 2 de julho, eu gosto muito de ver. Eu gosto de ver os meninos da fanfarra, das bandas, eu gosto de ver os meninos vestidos. Eu acho muito lindo essa ideia desse pertencimento a essa nação, no caso, no domingo, a nação baiana. Essa ideia de pertencimento é uma ideia magnífica de você dizer, eu sou daqui. É um exercício de cidadania. Eu sou daqui, eu pertenço a esse espaço. E quando vão lá, nós reverenciamos essas pessoas que lutaram por essa liberdade. Né? É um exercício, como o Cida coloca, um exercício de liberdade. Que nós possamos fazê-los, sem ver o outro como inimigo, sem ver o outro como opositor. Que possamos crescer. Assim nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga por toda a orientação, por toda a condução, por todo o agradecimento da possibilidade de estar feliz, pensando na liberdade que desfrutamos hoje, nos desafios que nós temos para hoje e amanhã. E que se isso persevere cada vez mais na nossa vivência, nos auxiliando degrau em degrau ao nosso progresso e à nossa evolução. Então, uma boa noite, um bom descanso e que possamos fazer o nosso sol brilhar mais do que no primeiro, mais do que ontem. Que a gente brilhe sempre, luz no coração de vocês. Gratidão.